Você sabia que a história de Abel e Caim é um espelhamento daquilo que acontece no Jardim do Éden? Não sabia? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa e nesse vídeo aqui de hoje eu quero mostrar para você aquilo que você nunca viu na sua igreja, na sua instituição religiosa, no seu seminário, que é um outro ponto de vista sobre a lendária história de Abel e Caim. Sim, só que dessa vez visto por um ponto de vista científico, lógico, filosófico, racional e não de um ponto de vista teológico devocional, tá ok? Então vamos lá, para a gente poder entender como que funciona essa história de um ponto de vista, numa perspectiva de uma teologia reversa, você tem que entender que ela está espelhando o Jardim do Éden. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Antônio? Ó, temos o pecado de Adão e Eva, temos o pecado de Caim. Deus ele pergunta onde está Adão. Na história de Abel e Caim, Deus pergunta para Caim onde está Abel. Adão e Eva fogem para o leste. Caim foge para o leste do Éden também. Uma questão interessante que você tem que notar em relação a esse espelhamento é que aqui nós estamos tratando da vida cotidiana das pessoas, né? Dos trabalhos no campo, do porquê algumas coisas acontecem de ruim, né? Então, por exemplo, no castigo do Jardim do Éden, é instruído que o homem agora, né, teria que trabalhar no campo. E se você reparar, a fuga de Caim ao matar Abel representa que, ao ele trabalhar no campo, o campo ele não vai, depois de um tempo, produzir mais a sua semente, né? Vai ficar um campo estéril. Hoje, com fertilizantes, com tecnologia agrícola, nós conseguimos reutilizar várias vezes o mesmo campo. Só que naquele período, sem essas tecnologias, você tinha que migrar, né? Ficar num processo de nomadismo. Você tinha que fazer, não é que nem hoje, né? O nômade digital, né? Naquela época você tinha que fazer um nomadismo para usar ali as suas plantações, outras terras, né? Alimentar os seus animais. Então esse nomadismo está sendo representado com essa questão da fuga e do pecado de Caim, tá? A história por trás disso, o significado real é esse. Agora vamos tentar analisar se faz sentido ou não essa história dentro de uma perspectiva racional, já que muitas pessoas querem levá-la como sentido literal. A história começa com, né, falando da descendência de Adão e Eva, que é outro ponto em comum no espelhamento, né, que é após o pecado, o Adão ele conhece a Eva, conhecer na Bíblia é fazer tchucu-tchucu e gerar filhos. E depois do pecado de Caim, ele vai para a terra de Nod, seja lá onde for que essa terra fique, e conhece a sua esposa, que é sua irmã, que sua sobrinha, ninguém sabe, né? Mas vamos lá. Ele conhece essa mulher, faz tchucu-tchucu com ela e tem ali a sua descendência. Mas o interessante que você tem que prestar atenção aqui nessa história é que logo de começo, Caim ele vai oferecer vegetais, né, as coisas da terra para Deus, uma coisa que vai ser instituída lá em Levítico, depois na lei mosaica, né? Mas aqui ele está oferecendo a Deus. E o seu irmão Abel está oferecendo um churrasco para Deus, né? Uma picanha com a gordurinha queimando ali na brasa, quem nunca, né? E Deus ele não quis seguir muito os conselhos do seu médico, que falou que seu colesterol estava um pouquinho acima do limite. Ele falou, não, meu irmão, eu gosto de uma picanha na brasa, tomar aqui uma cachaçinha, né, com uma picanhazinha. E Deus preferiu a oferta de Abel em relação
aquela de Caim, que estava querendo cuidar da saúde de Deus, oferecendo ali legumes, vegetais, essas coisas. O interessante, brincadeiras à parte, é que o Abel, ele oferece o primeiro sacrifício em honra a Javé, que tem registrado na Bíblia, né? Porque no caso ali no Jardim do Éden, foi o próprio Deus que matou os animais, dando início a essa questão de expiar o pecado através do sacrifício dos animais. Mas a primeira oferta em sacrifício mesmo foi aquela registrada por Abel. Caim, ele não foi aceito por Deus em suas ofertas porque Deus já estava antevendo uma maldade em seu coração, né? Deus já estava ali, esse cara aí, sei não, ele não está me cheirando bem. E aí Deus ele se agrada daquela gordura, né? Aquele cheiro de picanha maravilhoso, quem não gosta? E Deus também adora isso, né? Ao longo da Bíblia é relatado inúmeras vezes que Deus se agradou de sacrifícios tanto de animais quanto humanos. Até porque a história principal da Bíblia moderna que nós temos aqui na nossa cultura é o sacrifício do próprio filho, né? Que seria, entre aspas, o cordeiro perfeito para se sacrificar para Javé. Então Javé curte um sacrifício humano e de animais, né? Sacrifícios humanos tem várias outras passagens, sacrifícios de animais também, e todos eles são agradáveis ao Senhor. Enfim, isso é tema para outro vídeo, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. A questão é que, revoltado com a sua falha, né, com o sucesso do seu irmão, o Caim ele vai e mata o Abel. E em seguida, Deus ele lança sobre ele terríveis maldições, falando que a terra não iria mais produzir, não iria mais se agradar dele, então ele deveria ficar errante. Porque isso representa, galera, o modo de vida das pessoas daquele período. As pessoas viviam naquele período em eterno nomadismo. E quando eu falo aquele período, não é o período que eles supostamente atribuem a 10 mil anos atrás, que é quando surgiu Adão e Eva. Não. Estou falando do período do povo quando a Bíblia foi escrita, que é por volta ali de 1000 anos antes, entre 800 a 1000 anos antes da Era Comum, tá? Então, assim, o período em que esse texto foi escrito, que ele foi entre 800 até 200 para ser finalizada a Bíblia do Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, que é o mais correto a se falar, foi construída nesse período, 800 a 200 anos antes da Era Comum. E após ter matado seu irmão Abel, Caim ele fica com medo de uma possível vingança das pessoas que estão ali vivendo com ele, né? Ou seja, seu pai, sua mãe, ou seja, Adão e Eva, né? Sete, que é o outro homem mencionado além de Abel e Caim, e suas irmãs. Provavelmente podia ter ali algum sobrinho, alguma sobrinha, né? Mas assim, irmãs porque na Bíblia não são mencionadas mulheres, tá, galera? Mas elas são ditas assim sempre de forma genérica, porque elas não entram muitas das vezes na genealogia, uma ou outra que entra. Mas enfim, olha só. Então, ele com um cagaço, né, de ter a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, o que me parece estranho, porque se ali foi a primeira morte, o primeiro homicídio da história da humanidade, por que ele estaria com medo? Não é? De uma vingança. Ou será que havia já mortes e assassinatos antes de Caim ter matado Abel? É uma pergunta extremamente interessante. Vocês já pararam para pensar nisso em relação a essa história? Não? Pois é, aqui você passa a pensar, né, de uma forma teológica reversa, né, e não de uma forma devocional ali como se fosse um capricho. E aí ele tem que fugir e ele recebe um sinal de Deus, né, para que ninguém faça mal a ele, ou seja, seu pai, sua mãe, seu irmão Sete e as irmãs dele, provavelmente um sobrinho ou sobrinha. E aí ele vai fugir. E aí esse sinal que ele recebe, muita gente acha que é uma tatuagem, muita gente acha que é uma cicatriz, né? Mas não, reparem só, quando vocês pegam a Bíblia de vocês, e vocês vão abrir aqui, ó, Ezequiel, o capítulo 9, se você ler a partir do versículo 4, vai ter o seguinte, ó. Yahavá lhe disse, percorre a cidade
a saber, Jerusalém, e assinala com um sinal a testa dos homens que gemem e choram por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. Ou seja, os caras que estavam contra aquelas abominações, aqueles erros, os pecados que estavam sendo cometidos na cidade, né? Aí aqui ele vai falar o seguinte, ó. Ouvi que dizia os outros, percorrei a cidade atrás dele e feri. Não mostreis olhar de compaixão. Olha o que Deus manda, ó. Não é para poupar a ninguém, seja velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, matai a todos, entregai-os ao exterminador, mas não toqueis ninguém daqueles que trouxerem o sinal na fronte. Começai pelo meu santuário. Assim começaram pelos velhos que estavam diante do templo. E disse-lhes, profanai o templo, enchei o átrio de mortos e sai. Eles saíram e puseram-se a ferir pela cidade. Então, galera, olha só. Você tem um Deus sanguinário, né, que manda matar mulheres, crianças, idosos, virgens e os caramba quatro. Deus passa o cerol. Só que existe um grupo de pessoas que recebem esse sinal, uma marca. Talvez algo similar com o que ele mandou fazer, né, uma marca, lá, um sinal, quando ele ia matar as crianças dos egípcios, né, lá dos descendentes dos egípcios das pragas. Então, é muito provavelmente uma espécie de marca assim que o Caim recebeu, em que as pessoas olhariam e falariam assim: ah, recebi aqui um sinal Wi-Fi de que quem tem essa marca aí não é pra gente matar. Então, galera, já estava tendo assassinato antes de Caim matar Abel? Fica a pergunta aí pra vocês. Respondam pra mim, já estava tendo homicídios antes? E eles já sabiam o que aquela marca representava? É isso? Alguém pode me explicar isso? E outra coisa interessante é que você tem essas cidades, né? A cidade de Nod, a cidade de Enoque, onde o cara vai conhecer a esposa dele. Ou então não existiam só as famílias ali do Éden, ou o fato deles viverem quase 1000 anos proporcionou que eles se multiplicassem tanto que aí eles já tivessem erguido outras cidades, outras vilas, outras nações. Fica a questão no ar. Ou será que a história de Adão e Eva não se trata apenas de um conto etiológico local, onde o espelhamento de Abel e Caim evidencia isso, né? Essas histórias, galera, elas dão um nó na mente do cara que quer tomá-la como literal por causa dessas contradições. Porque você vai entender que ali você não tem nenhum Deus onisciente, né, que pergunta para Adão onde está Adão e pergunta para Caim onde está Caim. Aí eu falo assim, não, mas isso aí não significa que Deus não é um ser que não é onisciente. É apenas que ele está testando ali o indivíduo. Se ele é onisciente, ele não precisa testar. E outro detalhe, existem passagens na Bíblia, como por exemplo, o que eu vou tratar no vídeo futuro, da torre da Babilônia, que ele tem que descer e olhar e ver o que está acontecendo, né? Então, assim, me parece que a filosofia do Deus onisciente ainda não existia na Bíblia durante a construção desse texto, tá bom? Então, assim, eu tenho certeza que esse vídeo te gerou muito valor e eu peço a você, por gentileza, que se você gostou desse vídeo, apreciou esse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui sobre o vídeo, para que eu entenda que você está adorando esse tipo de conteúdo e que eu continue a produzir essa série. Porque se eu receber pouco engajamento nesses vídeos, eu vou entender que o público não está gostando e eu vou produzir outra coisa. Então, garante o like, garante a sua inscrição, comenta aí embaixo. E muito obrigado a todos vocês que dão apoio a esse canal, como os membros do canal. Galera, você que é membro, você que vai lá e contribui com o canal um valor simbólico todo mês, que para mim faz toda a diferença, eu agradeço de coração. Então por isso, eu peço que fiquem agora com as sugestões de vídeos, estão aparecendo mais 2 vídeos aqui dessa série, cliquem em um deles e continue comigo mais um pouco. Muito obrigado a todos vocês, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto, muito obrigado!